vamos orar, Deus. E com esta oração, queremos dar início ao nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Glória ao Senhor para a igreja. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Damos graça por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Aleluia. Graças damos a ti, Senhor, que nos trazido aqui em paz. Reunimos, Senhor Deus, junto aqui, a louvar e agradecer o teu santo nome. Senhor, abençoa cada um dos teus servos aqui presentes. Cada família que presente, Senhor, toma em suas mãos. Abençoa teus servos que ainda não chegaram, guarda as condições, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, para unidos, louvarmos e agradecer o teu santo nome, com hinos de glórias e louvores a ti, Senhor Deus, e a tua palavra santa e gloriosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, atende o nosso clamor e ouve a nossa súplica. Deus, veio nesta noite, salva a alma, Senhor Deus, atira com o teu Espírito, Senhor Deus, e dá-nos santidade de vida, unção, Senhor Deus, e amor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, amém.
convidar os irmãos para a gente meditar um pouquinho uma palavra de Deus, uma parábola de Jesus citada entre o texto que está registrado em Lucas, no capítulo 5. E eu vou ler para os irmãos do versículo 30 até o 39. Quantos irmãos acham? Queria convidar os irmãos, os amigos, que nessa noite nos honram com a presença, aos amigos da internet, que ao redor do mundo, nessa hora também nos vê e nos verão mais adiante, para pensarmos na vida mesmo, pensar nesse espaço de tempo aí que o Criador nos concede. E eu queria que a gente fizesse uma leitura desse período a partir daquilo que cada um de nós tem feito com ela. Não será uma leitura filosófica acerca da vida. Não vou me valer do pensamento de nenhum grande homem que ao longo da nossa história dedicou a sua vida para pensar a vida. Nós temos muitos, né? Muitos. Não será a partir do texto de nenhum deles, será a partir de uma coisa simples que Jesus ensinou para a gente, que está aí no texto. Para essa vida que Ele nos deu enquanto Criador, para essa vida que Ele nos concede, para essa vida que Ele quer caminhar conosco, Ele nos orienta a não colocar remendo nela. Remendo. Passar por ela com Ele sem a necessidade de colocar remendo. Amém, Márcio? Vamos lá? Vamos lá. Lucas 5, de 30 a 39. E os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar justos e sim pecadores. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejum os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola, e a gente vai pensar a partir daí. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém tem bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Uma parábola, né? A gente usa essa parábola aqui para responder a uma indagação acerca de comportamento da vida. Ora, o discípulo de João, tanto quanto dos fariseus, jejuam. E o texto começa Jesus dizendo que Ele veio para quem é doente, para quem precisa. Gente assim como eu, cheio de dificuldade, cheio de limitação, que Ele quer caminhar com Ele, quer dar um nome, quer que Ele se faça respeitar com gente de Deus, gente com ética, gente com moral, gente com família, gente com vida. E a conversa continua até que eles perguntam isso. Aí ele pega essa parábola: olha, não tem jeito de pegar uma roupa velha, cortar
uma outra nova. Não dá para tirar, não dá para eliminar. E se fizer, não vai dar certo. Como? Para todo mundo ver. E a gente vê isso aí em pessoas. É só um trejeito, é só uma maneira. Você caminha com ele um dia, 2, 3, você vê que a roupa está velha, é só um pedacinho, é só uma fachada, é só um tipo, é só uma maneira de mostrar, mas não caminha. Jesus fala disso. E ainda pega uma outra ilustração que é muito pertinente, cerca do vinho, né? Eu nem sabia que era outra, sabia? Eu não ri de mim não, Márcia, não sei o que é de literatura e tal. Não ri não, mas eu não sabia. Fiquei sabendo essa semana estudando. Você também não sabia não? Sabia não? Então vou te falar. Não sabia que era outra. Está rindo, né, pastor Paulo Castro? Sujeito ignorante, né? Pois é. É um negócio de couro. Se botava vinho. E o vinho aumenta a bolsa, essa bolsa de couro. Não tinha vidro nessa época não, Fernando. Não fica assustado, não tinha não. Era vidro mesmo, era isso aí. Então ia colocar o óleo, o vinho no balaio. Dá para botar? Não dá, não tinha que tentar isso. Estava lá a bolsa de couro, tinha que ser couro. Porque o vinho abria o saco, o pote. Só seria uma vez. Jesus pega isso para ilustrar, para falar de vida, coisa nova. Eu posso pensar um monte de coisas aqui na sua graça, que é dispensada para cada um de nós, para mim. E vem toda hora para precisar, a vida toda. E para você, a graça que me alcançou, alcança e pode alcançar todo aquele que resolver confiar nisso. Bom, eu quero acreditar que Jesus quisesse falar da sua lógica, da lógica da sua mensagem, que ia tornar tudo novo, se necessário for. A mensagem de hoje vai ser muito curtinha, porque está tudo aqui. Vou repetir. Quero acreditar que Jesus quisesse falar da sua lógica, da sua linguagem, de transformar tudo, desde que as pessoas quisessem fazer novo. Jesus de Nazaré é assim, sem remendo. Sem remendo. Transformação total, aquilo que a mente humana não consegue entender, aquilo que Paulo fala escrevendo no Romanos capítulo 8, tem uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas já ficaram, por aí vai. Os evangelhos nos dão conta de alguns relatos em que Jesus fez isso pronto. O Evangelho de João, sobretudo, capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos. E depois de um breve diálogo, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí Jesus, nascer de novo. Mas como? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não, é transformação total. Água, espírito, para falar de caráter, de vida. O Evangelho de João também. Uma mulher acusada por um crime que lhe cabia a morte. E os seus acusadores levavam diante de Jesus de Nazaré, escrevia lá, e Jesus consertou a mulher e aos acusadores. O texto não dá conta. Mas aqueles homens não saíram com o papel sem uma carimbada da graça de Deus. Não saíram. Quem de vós nunca pecou? E os homens saíram, e Jesus perdoou a mulher e restaurou-lhe a vida. O próprio Evangelho de João, Jesus se encontra com outra mulher com a vida toda escangalhada, samaritana. E esse texto é singular para mim, né? Eu fiz uma letra dessa música.
Um dia que preguei aqui, a partir daqui, e o pessoal comenta, já sei que fala muito no meu coração essa passagem, e essas músicas todas. O pastor Paulo Pedro também escreveu uma música sobre isso. Mulher samaritana. Os dois relatos estão no capítulo 4 e 8 de João, respectivamente. E a mulher samaritana tinha uma vida escangalhada, vários maridos. Jesus usa a água para falar com ela de vida. Jesus usa a água para falar com ela de transparência. Jesus usa a água para falar para ela que é difícil lavar e tirar tudo e ficar limpo. E assim foi. E transforma aquela mulher envergonhada, certamente, cabisbaixa, certamente, triste, certamente, desrespeitada, certamente, em um arauto da sua mensagem. Ela sai anunciando aquilo que havia me transformado. Amém, irmãos? Você está entendendo? Isso pode acontecer comigo e com você, desde que a gente acredite que é possível levar para Ele a nossa vida. É possível que eu esteja falando hoje aqui para pessoas que a vida vai porque não tem como não ir. Menino hoje, eu me recebi o telefonema, está do meu lado, 20 e poucos anos, um pai mecânico de aviação de uma empresa renomada, os 2 filhos indo atrás da profissão do pai, trabalhando certamente bem remunerado, porque ainda jovem, 20 e poucos anos, já morava sozinho, já se sustentava. Será que alguém durante a semana deu conta de que junto com aquele homem uma aflição terrível o acompanhava? Será? Não sei. É possível que eu esteja falando para a gente assim hoje aqui nessa noite. Gente que perdeu o alento, a esperança, a vontade de caminhar e caminha porque não tem jeito. Gente que não dá fim à vida porque conhece o Evangelho. Você já se deparou com gente assim? Eu não vou acabar com a minha vida porque eu sei que eu vou para o inferno. Mas se Deus quiser acabar com ela hoje, será um grande favor. Sabia que tem gente assim, Márcia? Palma aqui, ó. Eu já fiz isso. Acabo com a minha vida hoje porque eu vou para o inferno. Sei que vou. Que sorte que eu conheci o Evangelho. Porque senão teria acabado com ela. Teria acabado. É possível que Deus fale para a gente assim hoje, que a vida não tem mais nenhum sabor. E se esse é o teu caso, eu quero fazer uso da palavra de Deus, desse versículo aqui, dizer para você que você não precisa colocar veneno, não precisa arrumar uma paixão, não precisa acreditar que se especializando em ganhar dinheiro, agregar fortuna e coisas do gênero podem satisfazer a tua alma. Jesus de Nazaré sugere: eu vim para aquele que está doente, ele oferece cura para a alma, no nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, Lívia? Jesus está aqui.
rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeste nesta noite. Não só nesta noite, Senhor, mas durante este dia tão maravilhoso, pelas coisas que temos passado e experimentado a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua amor. Muito obrigado pela palavra que foi ministrada, porque o nosso coração estava precisando receber uma palavra como esta. E, ó Deus, Tu sabe, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir de Ti, porque Tu nos conheces, porque Tu nos formaste. Queremos Te pedir, ó Pai, ainda confirmando o que o Teu servo falou aqui, está um mudança em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, sobre um vírus. Mas nós cremos no Teu poder que pode, ó Deus, curar este vírus da gripe, Senhor, e também da dengue. Nós depositamos a nossa fé em Ti. Queremos Te agradecer por este culto e Te pedir que o Senhor nos leve para os nossos lares, guardado com a Tua paz, com a Tua misericórdia e com o Teu amor, nos dando uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda esta amada igreja que é ansiosa agora do Senhor. Todos digam terminar em nome do Senhor Jesus. Deus a todos abençoe. Deu uma